Bom, gente, bom dia nessa aula nossa de 11 de agosto, né, de 2020, seguindo na nossa quarentena, né? E eu vou iniciar um assunto com vocês que são as frações, certo, gente? Em primeiro lugar, na aulinha que eu vou postar para vocês, que vai ser postada aqui na plataforma, já tem os conceitos de fração, de como é a leitura de fração, só que não tem como iniciar um assunto, né, sem a gente estar dando uma falada, pelo menos com um videozinho aqui, porque senão complica para vocês, né? Então, em primeiro lugar, o que é uma fração, gente? Fração é uma parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Como assim, gente? Eu olhando isso aqui, ó, vamos imaginar, porque aqui são exemplos, que isso aqui seja uma pizza de 4 pedaços e que eu vou comer essa pizza, certo? Então, se eu como um pedaço, eu comi um pedaço de quantos pedaços que essa pizza estava dividida, gente? Eu comi um pedaço de um total de 4. Então, quanto que eu comi aqui agora? Um quarto da pizza, não foi? Então, se eu comi esse primeiro pedaço, um quarto. Mas aí eu dei um pedaço para minha mãe aqui também. Ela comeu mais um pedaço. Então, quanto que a minha mãe comeu? Isso aqui fui eu, né? Então, minha mãe comeu mais um quarto da pizza, né? Aí nós comemos e ficamos satisfeitos, não queremos mais e vamos guardar esse pedaço aqui. Então, juntos, eu e minha mãe comemos quantos pedaços? Dois. Nós comemos 2 pedaços de 4. Então, nós comemos o que, gente? 2 quartos da pizza. Eu e minha mãe. E sobrou quantos pedaços ainda, gente? 2 quartos. Então sobrou 2 quartos da pizza sem comer ainda. Por que eu tô falando isso? Por que que você fala 1 quarto, 2 quartos? Se eu tivesse comido mais um pedaço aqui, gente, eu teria comido 3 quartos da pizza. E se eu tivesse comido os 4, eu teria comido a pizza inteira. Então, teria comido ela inteira. Então, o que que é fração, gente? É pegar uma parte total, em quantos pedaços que a pizza era dividida? 4. E ir falando a respeito do quê? Das partes divididas. Então, eu comi um quarto, minha mãe comeu um quarto e sobraram quantos? 2 quartos. Joaquim, e como que é feita a leitura dessas frações? O que que eu coloquei aqui para vocês, ó? Primeiro lugar, coloquei uma fração aqui, ó, um 3 em cima e o 5 embaixo, não é? O número 3 chama o quê aqui na fração? Numerador. E o número 5, denominador. E como que eu leio, gente, essas frações? Igual aqui eu não disse 1 quarto, eu não disse 2 quartos. Quando o denominador aqui, ó, for até 9, como que a gente vai lendo? Como que eu li aqui, ó? 3 o quê? Quintos, não é um 5 ali, ó? 3, o número em cima a gente fala o número cardinal normal, e embaixo eu vou falar o quê? Quintos. E se fosse um 8 aqui no lugar do 5, eu falaria o quê? 3 oitavos. Se fosse um 9, 3 nonos, certo? Então, até do número 2 até o número 9, a gente vai falando normalmente. Se fosse 2, 3 sobre 2, 3 meios, porque é metade. Se fosse um número aqui em cima e 3, ia ser o quê? Terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos, 9 nonos, certo? Então, até aí, normal, gente. Aí a gente vai ter exceção, que é 10, 100, 1000, né? Os múltiplos de 10. E acima do número 10 vem o quê? 11, 12, 13, 14, 15 e todos os outros números. Como que a gente vai fazer essa nomenclatura? Igual eu coloquei aqui, ó, 6 sobre 15. Eu leio 6 sobre 15? Não precisa, eu vou ler o quê? 6, 15 avos. Vou fazer isso com todos? Vou, gente. Se fosse 3 sobre 12, seria o quê? 3, 12 avos. Sempre com a palavra avos no final. E, para finalizar essa questão de leitura, como é que seria aqui ainda, hein? Eu tenho o quê? Os múltiplos de 10. 10, 100, 1000, tá vendo? Aqui, ó. Se for 10.000, 100.000, 1 milhão e assim vai. Quando eu digo 1 sobre 10, eu li o quê? 1
décimo. Então 10 sempre vai ser o quê? Décimos. Se fosse 2, 2 décimos. Se fosse 3, 3 décimos. Mesma coisa para o 100. Eu pus 2 sobre 100. Então vão ser 2 o quê? Centésimos, certo? E sobre 1000, 35 sobre 1000, 35 milésimos, certo? Então aqui eu quis explicar para vocês o que era fração, dar uns exemplozinhos de fração, dar esse exemplozinho da pizza aqui pra gente, certo? E falar sobre leitura deles, certo? Eu vou parar por aqui com o videozinho, porque senão fica um vídeo muito extenso e vocês não ficam muito animados em assistir, tá? Qualquer dúvida, é só me contatar. Beijo, obrigado.